Fala pessoal, mais uma experiência das 10 experiências que eu vou compartilhar com vocês, que eu tive com Deus, que vocês estão aprendendo, vocês estão vendo que às vezes as maiores experiências que nós temos com Deus não é tudo bonito, não é tudo romântico, e é sempre exaltando o nome de Deus. Esse que eu vou contar agora, ele é um pouco mais delicado até para mim falar, mas ele foi muito profundo. No nosso casamento, meu casamento, nós tivemos um pequeno tempo de ruptura, onde eu fiquei sozinho aqui em São Paulo. A minha esposa decidiu ir para Maringá, ela estava se sentindo pressionada, enfim, na cabeça dela teve os motivos. O fato é que nós ficamos separados e ela estava grávida da nossa filha. E foi muito difícil essa fase, tanto para ela quanto para mim. Eu fiquei aqui em São Paulo sozinho, sem ninguém, por 4 meses. Me libertei de uma depressão, saí mais forte dessa situação porque eu comecei a cuidar da saúde, comecei a cuidar mais de mim e foquei só em Deus, passando por muita crise, muito processo, e ela lá. E aqui eu estava trabalhando, eu estava com salário atrasado, eu não estava recebendo, uma situação muito desafiadora, e eu precisava ir para Maringá. Mas ir para Maringá é caro, não é assim que dá para ir de uma hora para outra. E eu estava nas minhas crises, cara, não estava fácil. Faltava poucos dias para Cecília nascer, eu sempre buscando em Deus para ver se Deus me falava as datas que a Cecília ia nascer, porque com o Benício Deus me falou as datas, falou o horário, falou tudo, mas da Cecília não foi a mesma coisa. Muitas vezes eu tive até um silêncio de Deus, e é uma coisa que eu não estava acostumado a ter, silêncio de Deus, mesmo sabendo que Deus não deve satisfação nenhuma para nós, Deus fala quando Ele quer, a hora que Ele quer, mas na minha experiência que eu tenho com Deus, Ele nunca deixou de falar comigo. E nessa época que a gente estava marcando o dia para Maringá para o parto, eu estava sem dinheiro nenhum, estava com aluguel atrasado aqui, como eu falei para vocês, não estava recebendo meu salário, uma situação muito desafiadora. E numa semana antes do que estava marcado para mim ir para Maringá, eu consegui levantar um dinheiro através de uma venda que eu fiz, e só que o dinheiro era muito contado para ir para lá. E eu orando a Deus, para Deus mandar o recurso, orando a Deus para Deus mandar as coisas para poder ir lá em paz e viver esse momento tão importante. Na semana ia ter um evento para a empresa que eu estava prestando serviço, eu não queria ir, era um coquetel de lançamento com várias influências e eu estava de saco cheio, cara. Estava irritado, sem paciência nenhuma, me sentindo injustiçado, pressionado. Aí a pessoa pediu para mim ir, eu fui, cheguei lá, não estava conseguindo fluir no evento, estava com o coração meio que fechado. Chegou uma moça lá, falando que era cristã, começou a falar de Deus, a gente começou a conversar, e ela falou assim, Clisman, você precisa conversar com o Fernando, com o meu marido, cara, vocês vão se conectar, ele precisa se conectar com pessoas igual você. Eu comecei a contar vários testemunhos, comecei a explicar a interpretação da Bíblia, e eles ficaram muito impactados. Passou uns 40 minutos, chegou o marido dela, junto com o filho, e a gente se conectou, começamos a conversar. E a gente ficou ali umas 2 horas conversando. Foi muito legal, foi muito bom. No outro dia, a gente trocou o telefone, ele mandou mensagem para mim e falou assim, Clisman, você tem um tempo hoje, vamos conversar? Vamos conversar. Marcamos um almoço, chegou ele e a esposa, 1h da tarde, onde eu trabalhava, fomos no Shopping ABC. Ficamos lá até umas 4 horas da tarde, falando, Deus me usando para confirmar, Deus me usando para revelar as coisas para ele e tal, e papo vai, papo vem, eu já estava irritado ali. Aí eu vou contar uma parte triste, que não é tão triste, é só a verdade. O primeiro conselho que eu vou te dar, cara, para de ser orgulhoso, seja verdadeiro, velho, seja verdadeiro, porque a Bíblia expõe todas as falhas e os defeitos de todo mundo. Você acha que Deus vai esconder os nossos? Eles foram embora, eles foram embora e eu falei assim para Deus, Deus, mais uma vez eu estou aqui, Pai, gastando meu tempo, gastando minha energia para falar do Senhor, ensinar o Senhor, e o Senhor me deixando aqui nessa situação. E eu me questionando para Deus. Aí, esse rapaz, marido dessa moça, falou assim para mim, ô Clisman, eu conversei com a minha esposa aqui, cara, eu quero honrar a sua vida porque você compartilhou muitas coisas comigo, muitas coisas mesmo, e não tem preço isso. Passa o teu Pix para mim? Aí, beleza, passei meu Pix, né, falei, amém, né. Tava assim, meio acostumado a receber ofertas de 100, 200 reais, recebi algumas de 500, recebi até de 1.000 já. E tem esses testemunhos para contar também. Fui treinar. Quando eu fui treinar, treinei, saí da academia, fui olhar meu celular. Quando eu peguei meu celular, tinha um Pix lá de 4.000 reais. Do lugar que eu não queria ir, mas fui. De uma pessoa que eu não queria falar, mas falei, e quando eu falei, eu entreguei tudo o que eu sabia. Esse cara foi generoso, usado por Deus, e ofertou 4.000 reais na minha vida. Era o dinheiro que eu precisava para ir para Maringá. Fiquei impactado, chorei demais.
chorei demais e comecei a ficar ansioso para ir para Maringá. Até aqui o testemunho já era muito grande. Só que daí chegou o testemunho que mais me impactou. Era sábado de manhã, eu ia para Maringá no domingo. De madrugada, não conseguia dormir, estava ansioso, comecei a escutar uns louvores lá e caiu um ritmo diferente, meio que funk. E rapaz, eu era meio preconceituoso com funk, né? Sou meio preconceituoso com funk esse que vocês escutam aí, que algumas pessoas escutam, que detona a imagem da mulher e as próprias mulheres cantam. Vamos passar aqui, senão eu vou começar a falar demais, vamos voltar pro testemunho. Eu escutei uns funks lá e veio um funk falando de Deus, falando de amor. Aquilo começou a ficar impactado, cara. Eu comecei a chorar escutando isso, eram umas 3 horas da manhã. E aí eu peguei, coloquei mais uma desse cara, MC Liro o nome dele. Eu falei, nossa, cara, imagina quantas pessoas esse cara atinge aqui. Aí eu comecei a ler os testemunhos. Eu queria deixar, inclusive, aqui um abraço, MC Liro, tamo junto, irmão. Comecei a ver testemunhos de pessoas que se suicidaram, pessoas que falaram que aquela música mudou a vida deles. E aquilo eu comecei a pedir perdão para Deus, que eu estava julgando. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque a sua multigraça, a Senhor atinge todas as pessoas com pessoas diferentes. Porque, cara, o humano tem esse negócio de contemplar aquilo que é igual e rejeitar aquilo que ele não entende. Eu tinha feito isso naquele momento ali. E eu comecei a orar por esse cara, 4 horas da manhã. Inclusive, vou colocar aqui no print toda a história dessa conversa aqui para vocês verem, que é surreal. Peguei, fui deitar, depois de ter escutado essa música, Deus falou comigo. Deus falou assim pra mim, manda mensagem pra ele, fala pra esse cara não parar. Aí eu falei assim, mas Deus, eu não sei nem quem é esse cara. Aí Deus falou assim pra mim, vai lá e fala pra ele não parar. Peguei meu Instagram, fui pesquisar esse MC Liro, achei lá e mandei mensagem pra ele. Falei assim, irmão, tô escutando uma música sua aqui e Deus acabou de falar muito comigo. Ele me respondeu na hora. Isso era 7 horas da manhã, num sábado, de madrugada. Aí começamos a conversar, eu falei, você mora onde? Eu moro aqui no Morumbi. Eu falei, eu moro aqui em Santo André. Vamos tomar um café agora? Vamos comer um pastel? Aí ele falou, passa a localização. Desse jeito. Chegou lá, passei a localização, ele saiu lá do Morumbi, quase uma hora e meia, chegar onde eu estava lá pra gente comer um pastel. Começamos a comer um pastel, comecei a falar com ele, contei um pouco do meu testemunho. Ele começou a contar o testemunho dele. Gente, o testemunho mais pesado que eu escutei na minha vida. Que a mãe dele engravidou na cadeia, ele foi rejeitado pela mãe, a mãe dele zoou ele e arrebentou com a vida, ele foi preso, foi vender coisa no semáforo, uma história triste. Quando ele começou a contar, comecei a ficar impactado, comecei a ficar emocionado. E olha que eu considerava a minha vida meio triste, né? Umas dificuldades que eu tinha passado triste. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, cara, e como você olha para toda essa história sua, como que você vê tudo isso? Sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou assim, eu dou glória a Deus, porque graças a essa história eu tô onde eu tô. Aquilo foi uma pedra no meu coração. Eu comecei a chorar. Falei assim pra ele, Deus tá te usando demais aqui. Peguei na mão dele e falei assim, a partir de hoje, eu nunca mais conto uma história triste das coisas que eu passei. Por mais que é triste, nunca mais conto. Esse testemunho para mim foi tão marcante quanto os R$4.000. Porque os R$4.000 foi a provisão que eu precisava, material. Mas o testemunho que ele falou isso para mim mudou minha alma, mudou minha percepção do mundo, mudou minha percepção de Deus. Esse testemunho marcou minha vida. Então, saiba que às vezes a gente busca muita provisão, busca muito material, mas a gente não busca a verdade, aquilo que muda a nossa vida. A gente murmura de barriga cheia, a gente reclama de barriga cheia, enquanto tem pessoas aí glorificando a Deus nas maiores injustiças. Esse é mais um testemunho. Convido a você, clica aqui, ó, pesquisa lá MC Liro, escuta a história desse cara, escuta as músicas dessa pessoa e que Deus te abençoe.